Olá, bem-vindo ao Mais 365, onde lemos a Bíblia inteira um dia de cada vez. É um caminho diário e grande, onde temos vindo a perceber que a Bíblia tem tudo a ver connosco. Ao longo de 365 dias, vamos do Gênesis ao Apocalipse, usando a tradução da Difusora Bíblica, descobrindo como a história da salvação ilumina a nossa própria história ainda hoje. Eu sou o Francisco e este podcast é uma proposta das equipas de jovens de Nossa Senhora. Hoje é o dia 55, estamos no período do deserto e vamos ouvir Números 4, Deuteronômio 4 e Salmo 88. Números 4. O Senhor falou a Moisés e a Arão. Faz o recenseamento dos filhos de Queate, de entre os filhos de Levi, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, de 30 anos para cima até aos 50, todos os que forem aptos para servir e desempenhar funções na tenda da reunião. Este será o serviço dos filhos de Queate na tenda da reunião: cuidar das coisas mais santas. Quando se levantar o acampamento, virão a Arão e seus filhos, tirarão a cobertura do véu e cobrirão com ele a arca do testemunho. Colocarão sobre ela uma cobertura de pele de golfinho. Estenderão por cima um belo pano cor de jacinto e pôr-lhe-ão os varais. Estenderão sobre a mesa dos pães da oferenda um pano cor de jacinto e porão sobre ela os pratos, as colheres, as taças e jarras de libações. E ficará sobre ela o pão da oblação perpétua. Estenderão sobre estas coisas um pano carmesim, envolto ainda por uma cobertura de pele de golfinho, e colocar-lhe-ão os varais. Tomarão um pano cor de jacinto e cobrirão com ele o candelabro da iluminação e das suas lâmpadas, os espevitadores, as tenazes, os cinzeiros e todos os vasos de azeite que servem nele. Metê-lo-ão com todos os seus utensílios num estojo de pele de golfinho e pô-lo-ão sobre uma padiola. Estenderão sobre o altar de ouro um pano cor de jacinto e tapá-lo-ão com uma cobertura de pele de golfinho e colocar-lhe-ão os varais. Tomarão todos os utensílios do culto de que se serviram no santuário e metê-los-ão num pano cor de jacinto, tapando-os com uma cobertura de pele de golfinho e pô-lo-ão sobre uma padiola. Tirarão as cinzas do altar e sobre ele estenderão um pano de púrpura. Porão sobre ele todos os utensílios de que precisarem de se servir: braseiros, forquilhas, pás, bacias e todos os utensílios do altar. Estenderão sobre ele uma cobertura de pele de golfinho e colocar-lhe-ão os varais. Arão e seus filhos acabarão de cobrir as coisas santas e todos os utensílios sagrados quando se levantar o acampamento. Depois disso, virão os filhos de Queate para carregar, mas não tocarão nas coisas santas para não morrerem. Esta é a tarefa dos filhos de Queate na tenda da reunião. Ao cuidado de Eleazar, filho do sacerdote Arão, está o azeite do candelabro, o incenso, a oblação perpétua, o óleo da unção e a guarda de toda a morada e de tudo o que está no santuário e dos seus utensílios. O Senhor falou a Moisés e a Arão: Não corteis o ramo das famílias de Queate do meio dos levitas. Isto lhes fareis, e eles continuarão a existir, e não serão mortos quando se aproximarem das coisas mais santas. Arão e seus filhos irão determinar a cada um deles o seu serviço e a sua carga. Eles não se porão a observar nem mesmo de passagem as coisas santas, para não morrerem. O Senhor falou a Moisés: Faz o recenseamento dos filhos de Gerson, também eles segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias, desde os 30 anos para cima até aos 50. Recensearás todos os que forem aptos para o serviço do culto na tenda da reunião. Este é o serviço das famílias de Gerson para o culto e para o transporte. Transportarão os tapetes da morada, a tenda da reunião e a sua cobertura, a cobertura de pele de golfinho que a cobre, o véu que está à entrada da tenda da reunião, as cortinas do átrio e o véu da entrada da porta do átrio, que está em volta da morada e do altar, as suas cordas e todos os utensílios do seu serviço. Todo o serviço que lhes for mandado fazer, eles o farão. À ordem de Arão e seus filhos estará todo o serviço dos filhos de Gerson,
para todo o transporte e para todo o serviço. Confiar-lhes-eis o cuidado de tudo o que devem transportar. Este é o serviço das famílias dos filhos de Gerson na tenda da reunião. O cuidado deles estará a cargo de Itamar, filho do sacerdote Arão. Recensearás os filhos de Merari, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, desde os 30 anos para cima até os 50 os recensearás, todos os que forem aptos para o exército, para servir no culto da tenda da reunião. Eis o serviço que devem fazer na tenda da reunião: as tábuas da morada, as suas travessas, as suas colunas, os seus pedestais, as colunas que estão em volta do átrio, as suas bases, os seus cravos, as suas cordas, todos os seus utensílios e todo o seu serviço. Registareis nominalmente todos os utensílios, cujo transporte está ao cuidado deles. Este é o serviço das famílias dos filhos de Merari. Em todo o seu serviço na tenda da reunião estarão a cargo de Itamar, filho do sacerdote Arão. Moisés e Arão e os príncipes da comunidade recensearam os filhos de Queate segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, desde os 30 anos para cima até aos 50, todos os que estavam aptos para o serviço na tenda da reunião. Os recenseados por famílias eram 2.750. Estes foram os recenseados das famílias de Queate, todos a servir na tenda da reunião, aos quais recensearam Moisés e Arão por ordem do Senhor através de Moisés. Recensearam os filhos de Gerson, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, desde os 30 anos para cima até aos 50, todos os que estavam aptos para o serviço na tenda da reunião. Foram recenseados segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, 2.630. Estes foram os recenseados das famílias dos filhos de Gerson, todos os que serviam na tenda da reunião, que Moisés e Arão recensearam por ordem do Senhor. Recensearam as famílias dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, desde os 30 anos para cima até aos 50, todos os que estavam aptos para o serviço na tenda da reunião. Foram recenseados, segundo as suas famílias, 3.200. Estes foram os recenseados das famílias dos filhos de Merari, que Moisés e Arão recensearam por ordem do Senhor, através de Moisés. Todos os levitas recenseados, que Moisés e Arão e os príncipes de Israel recensearam, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, desde os 30 anos para cima até aos 50, todos aptos para desempenhar funções no serviço do culto e no serviço do transporte da tenda da reunião, foram 8.580. Por ordem do Senhor, através de Moisés, foi indicado a cada um o seu serviço e a sua carga. Foram recenseados como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Deuteronômio 4. Agora, Israel, ouve as leis e os preceitos que eu hoje vos ensino. Ponde-os em prática para que vivais e chegueis a possuir a terra que o Senhor, Deus dos vossos pais, vos há de dar. Nada acrescentareis ao que hoje vos prescrevo e nada eliminareis, guardando os mandamentos do Senhor, vosso Deus, tal como eu vos prescrevo. Os vossos próprios olhos viram o que o Senhor fez em Baal-Peor. O Senhor, vosso Deus, exterminou do meio de vós todos aqueles que seguiram Baal-Peor. Mas vós, que permanecestes fiéis ao Senhor, vosso Deus, estáis hoje todos vivos. Vede, ensinei-vos leis e preceitos, como o Senhor, meu Deus, me ordenou. Assim fareis na terra que ides possuir. Observai-os e ponde-os em prática, porque isso manifestará a vossa sabedoria e a vossa inteligência aos olhos dos povos, que ao terem conhecimento de todas estas leis dirão: que povo sábio e inteligente é esta grande nação. Com efeito, que grande nação haverá que tenha um Deus tão próximo de si, como está próximo de nós o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E que grande nação haverá que possua leis e preceitos tão justos como esta lei que eu hoje vos apresento? Toma, pois, cuidado contigo. Guarda-te bem de esquecer os factos que os teus olhos viram, que eles nunca se afastem do teu coração em todos os dias da tua vida. Ensina-os aos teus filhos
e aos filhos dos teus filhos. No dia em que te apresentaste diante do Senhor teu Deus, no Horebe, o Senhor disse-me: Convoca o povo para junto de mim, a fim de ouvirem as minhas palavras, aprenderem a temer-me durante todo o tempo da sua vida na terra e assim ensinarem aos seus filhos. Aproximastes-vos então e ficastes junto do monte. O monte estava abrasado em fogo, que se erguia até ao mais alto dos céus, coberto de nuvens e de nevoeiro. O Senhor falou-vos do meio do fogo. Ouvistes o som das palavras, mas não vistes figura alguma. Era uma voz apenas. Ele deu-vos a conhecer a sua aliança, ordenando-vos que cumprisseis os 10 mandamentos, que ele escreveu em 2 tábuas de pedra. O Senhor ordenou-me então que vos ensinasse as leis e os preceitos que deveis cumprir na terra para onde ides, para tomardes posse dela. Tomai muito cuidado convosco, pois não vistes imagem alguma no dia em que o Senhor vos falou no Horebe do meio do fogo. Portanto, não vos deixeis corromper fabricando para vós imagem esculpida de qualquer ídolo, masculino ou feminino, representação de qualquer animal terrestre, representação de qualquer ave que voe nos céus, representação de qualquer réptil que rasteje pelo chão ou de qualquer peixe que viva nas águas debaixo da terra. Quando ergueres os olhos para o céu e vires o sol, a lua, as estrelas, todo o exército celeste, livra-te de te prostrares diante deles e de os adorar, porque foi o Senhor teu Deus que os deu em partilha a todos os povos que estão debaixo dos céus. Mas a vós, o Senhor tomou-vos e vos fez sair da fornalha de ferro do Egito, para serdes para ele o povo da sua herança, como acontece hoje. O Senhor irritou-se comigo por causa das vossas palavras. Jurou que eu não passaria o Jordão e que não entraria na terra ótima que o Senhor teu Deus te vai dar em herança. Eu morrerei, pois, nesta terra sem atravessar o Jordão. Mas vós passareis e tomareis posse dessa terra ótima. Tomai cuidado em não esquecer a aliança que o Senhor vosso Deus contraiu convosco em não fazerdes para vós qualquer imagem esculpida, porque o Senhor teu Deus assim o ordenou. O Senhor teu Deus é um fogo devorador. Ele é um Deus ciumento. Quando tiveres gerado filhos e netos e envelhecerdes nesta terra, se vos corromperdes fabricando qualquer imagem esculpida, fazendo o mal aos olhos do Senhor vosso Deus, provocando a sua ira, tomo hoje os céus e a terra como testemunhas contra vós, de que não tardareis a desaparecer da terra, cuja posse ides tomar agora, ao passar o Jordão. Os vossos dias não se prolongarão ali, mas sereis exterminados. O Senhor dispersar-vos-á entre os povos, e ficareis reduzidos a poucos entre as nações, para onde o Senhor vos conduzirá, se lá adorardes deuses, obra das mãos dos homens, deuses de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não comem, nem têm olfato. Então recorrerás ao Senhor teu Deus, e tornarás a encontrá-lo, se o procurares com todo o teu coração e com toda a tua alma. No meio da tua angústia, quando passares por todas essas coisas, com o correr do tempo, voltarás para o Senhor teu Deus e escutarás a sua voz. O Senhor teu Deus é um Deus misericordioso. Não te abandonará, não te destruirá e não se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. Na verdade, interroga os tempos antigos que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Pergunta se jamais houve de uma extremidade à outra do céu coisa tão extraordinária como esta, ou se jamais se ouviu coisa semelhante. Sabes porventura de algum povo que tenha ouvido a voz de Deus, falando do meio do fogo como tu ouviste, e tenha continuado a viver? Algum experimentou Deus a escolher para si um povo de entre outros povos, por meio de milagres, sinais e prodígios, combatendo com mão forte e braço estendido, com terríveis portentos, conforme tudo o que fez por vós o Senhor vosso Deus no Egito diante dos teus olhos. Tu viste e ficaste a conhecer que Ele, o Senhor, é Deus, e que não há outro além dele. Do céu fez-te ouvir a sua voz para te instruir. Sobre a terra mostrou-te a grandeza do seu fogo, e tu ouviste as palavras vindas do meio do fogo. E porque amou os teus antepassados, escolheu a sua descendência depois deles,
te fez sair do Egito com a força do seu grande poder. Desalojou à tua frente povos mais numerosos e mais fortes do que tu, para te introduzir nas suas terras e dar-te-as em herança, como acontece hoje. Reconhece agora e medita no teu coração que só o Senhor é Deus, tanto no alto do céu como embaixo, sobre a terra, e que não há outro. Cumprirás, pois, as suas leis e os seus mandamentos, que eu hoje te prescrevo, para seres feliz, tu e os teus filhos depois de ti, e para que se prolongue a tua existência sobre a terra que o Senhor, teu Deus, te dará para sempre. Foi então que Moisés designou 3 cidades além do Jordão, a oriente, para servirem de refúgio ao homicida que tiver morto o seu próximo, sem premeditação e sem o ter odiado antes. Refugiando-se numa dessas cidades, poderia salvar a vida. Becer, no deserto, que por direito pertencia à tribo de Ruben. Ramote, em Gileade, que pertencia à tribo de Gad. E Golã, em Bazã, que pertencia à tribo de Manassés. Esta é a lei que Moisés expôs aos filhos de Israel. Estes são os mandamentos, as leis e os preceitos que propôs Moisés aos filhos de Israel quando eles saíram do Egito, além do Jordão, no vale em frente de Bet-peor, na terra de Seón, rei dos amorreus, que residia em Hesbon. Este foi vencido por Moisés e pelos filhos de Israel quando saíram do Egito, de forma que tomaram posse da terra dele e da de Og, rei de Bazã, ambos reis dos amorreus, na região a oriente do Jordão, desde Aroer, que está na margem do rio Arnon, até ao monte Sion, que é o Hermon, e toda a Arabá, além do Jordão, a oriente, até ao mar de Arabá, nas encostas do Pisga. Salmo 88. Cântico. Salmo dos filhos de Coré, ao diretor do coro. Em coro, poema de Heman, o Ezraíta. Senhor meu Deus e Salvador, eu clamo a tua presença dia e noite. Chegue junto de ti a minha oração, inclina o teu ouvido à minha súplica. A minha alma está saturada de males e a minha vida chegou às portas da morte. Estou no rol dos que descem à sepultura, sou um homem já sem forças. Estou abandonado entre os mortos, como os defuntos que jazem no sepulcro, de quem tu já não te lembras, uma vez sacudidos da tua mão. Lançaste-me na cova mais profunda, na escuridão do abismo. Pesa sobre mim a tua indignação, humilhas-me com tantas aflições. Afastaste de mim os meus amigos, fizeste-me insuportável para eles. Estou como um preso sem poder sair. Os meus olhos apagaram-se de tanto sofrer. Todos os dias te invoco, Senhor, estendendo para ti as minhas mãos. Acaso farás prodígios para os mortos? Irão os defuntos levantar-se para te louvar? Poderá a tua bondade ser exaltada no sepulcro ou a tua felicidade na mansão dos mortos? As tuas maravilhas serão conhecidas nas trevas e a tua justiça na terra do esquecimento? Eu, porém, Senhor, clamo por ti. De manhã a ti apresento a minha oração. Porque me rejeitas, Senhor, e escondes de mim o teu rosto? Infeliz de mim que agonizo desde a juventude, já não posso mais suportar os teus castigos. Sobre mim passou a tua indignação, e os teus terrores aniquilaram-me. Como vagas rodeiam-me todo o dia, e todos juntos caem sobre mim. Afastaste de mim amigos e companheiros, e a minha companhia são as trevas. Olá, eu sou o Padre Tiago Fonseca, das equipas de jovens de Nossa Senhora. É muito bom poder acompanhar-vos na leitura dos textos bíblicos, nesta proposta do podcast Mais 365. Acreditamos verdadeiramente num Deus que nos ama e que quer falar connosco, para se dar a conhecer, para nos dizer quem nós somos e para nos indicar a sua vontade, o que Ele quer de nós. Como Nossa Senhora,
Também nós, espantados, desejamos acolher a palavra de Deus, dizendo: faça-se em mim, segundo a vossa palavra. No capítulo 4 do livro dos Números, acompanhamos o recenseamento da tribo de Levi, a quem Deus chama especificamente ao serviço na tenda da reunião, também chamada de tabernáculo, onde se guardava a arca da aliança com as tábuas da lei. Impressiona ver como não é qualquer homem que serve na tenda da reunião, mas apenas aqueles que fazem parte da tribo de Levi e com idade entre 30 e 50 anos, como que mostrando o requisito da maturidade e da plenitude de faculdades. Todos os detalhes concretos quanto aos objetos de culto que ouvimos neste capítulo mostram a importância das coisas santas para o povo de Israel. Interpelam-nos também a cuidar melhor, pensamos agora, nas alfaias e em tantos objetos litúrgicos que hoje usamos nas celebrações. Na verdade, o amor a Deus também se manifesta no cuidado com essas pequenas coisas. No capítulo 4 do livro de Deuteronômio, que tem paralelo nos capítulos 19 e 20 do livro do Êxodo, que já ouvimos, terminamos o primeiro grande discurso de Moisés neste livro. O profeta exorta a fidelidade do povo à aliança contraída com Deus, recordando todas as vezes em que se manifestou a sua providência. Moisés acaba assim por destacar que o povo de Israel é privilegiado diante de todos os outros povos da terra, porque foi eleito e protegido por Deus. No entanto, essa eleição pede correspondência através do cumprimento daqueles 10 mandamentos que Deus dá a Moisés. O primeiro mandamento diz respeito à adoração a Deus, sem cair na idolatria, nos falsos deuses dos pagãos. De facto, para o povo de Israel, esta revelação de Deus no Monte Horebe liberta-o do engano, da falsidade, da idolatria dos outros deuses. E o próprio Deus dá essa indicação clara para que não se façam esculturas nem imagens de deuses, como era prática entre os povos vizinhos de Israel, que adoravam até essas imagens, outros animais ou até mesmo os astros como deuses. Diz Moisés que esses falsos deuses são obra das mãos dos homens, deuses de madeira e de pedra que não veem, não ouvem, não comem, nem têm olfato. E então Moisés acrescenta: tu viste e ficaste a conhecer que Ele, o Senhor, é Deus e que não há outro além dele. Deste modo, se afirma claramente a fé do povo de Israel. É uma fé no único Deus. É um povo que, por isso, tem uma religião monoteísta. E não há outro Deus. E esse Deus único, por amor, quis revelar-se ao seu povo eleito pelos patriarcas e por meio de Moisés. Queremos destacar esta ideia. Foi por amor que Deus se quis revelar. E por amor, cheio de compaixão, quis libertar o povo da escravidão do Egito para o levar até à terra prometida em herança. Ao Deus único que tanto ama o seu povo, Israel deve responder guardando a obediência aos 10 mandamentos da lei. Vale a pena, por fim, sublinhar que este versículo, com a clara proibição de fazer imagens de Deus, seria um dos argumentos para a chamada crise iconoclasta, que aconteceu depois, mais tarde, no século VIII e IX depois de Cristo, em que se destruíram, infelizmente, milhares e milhares de ícones cristãos. Nessa sequência surgiria o grande santo São João Damasceno para argumentar que com a vinda de Jesus à Terra, Deus fez carne, veio habitar no meio de nós, deixou-se ver, pelo que então, desde então, já poderia ser representado e poderia haver uma justa veneração das imagens dos sagrados ícones, apontando para o seu significado teológico, apontando para Deus. Senhor, obrigado por tantos sinais do teu amor e da tua fidelidade. Desculpa os nossos medos e a nossa desconfiança. Somos parecidos com o povo de Israel. Ajuda-nos e dá-nos coragem para ouvir a tua palavra e obedecer à tua santa vontade. Repetimos esta oração do coração a partir do Salmo 88. Senhor, meu Deus e Salvador, eu clamo em tua presença dia e noite. Senhor, meu Deus e Salvador,
Eu clamo em tua presença dia e noite. Amém. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Final do dia 55, depois desta introdução, é amanhã que vamos conhecer o Decálogo, os 10 mandamentos, a segunda versão dos 10 mandamentos. Um abraço em Cristo, até amanhã.